Fala galera, aqui é o João Pedro do Curiosidades Sem Limites. Hoje nós vamos explorar um dos planetas mais extremos e misteriosos do Sistema Solar, Vênus. Apesar de ser conhecido como o planeta do amor, nomeado em homenagem à deusa romana da beleza, a verdade é que Vênus está longe de ser um paraíso romântico. Na realidade, ele é um verdadeiro inferno cósmico, com temperaturas tão absurdas que podem derreter chumbo e uma atmosfera tóxica onde chove ácido sulfúrico. Mas aqui vai um desafio. Se você tivesse que dizer qual planeta é o mais parecido com a Terra, qual seria a sua resposta? A maioria das pessoas apostaria em Marte, já que ele é o grande foco das missões espaciais e das especulações sobre uma futura colonização humana. Mas a resposta pode surpreender você. O planeta mais parecido com a Terra é, na verdade, Vênus. Então, o que deu errado? Como um planeta tão semelhante ao nosso se transformou em um verdadeiro pesadelo? É exatamente isso que vamos descobrir agora. Então, já se inscreve no canal e deixa seu like para mais curiosidades incríveis. Agora, bora pro vídeo. O inferno na superfície. Se você acha que o verão na Terra pode ser insuportável, espere até conhecer Vênus. A temperatura média na superfície do planeta ultrapassa os 460 °C, o suficiente para derreter chumbo. Isso faz de Vênus o planeta mais quente do Sistema Solar, superando até mesmo Mercúrio, que está mais próximo do Sol. Mas o calor extremo não é o único problema. A atmosfera venusiana é um verdadeiro pesadelo químico, composta por 96% de dióxido de carbono e envolta em densas nuvens de ácido sulfúrico. A pressão atmosférica na superfície é esmagadora, 90 vezes maior do que a da Terra, o equivalente a estar submerso a 900 metros no oceano. Para ter uma ideia do quão hostil esse ambiente é, a sonda soviética Venera 13, que conseguiu pousar na superfície de Vênus, durou apenas 127 minutos antes de ser completamente destruída pelo calor e pela pressão. Se algum dia pensarmos em explorar Vênus, será preciso uma tecnologia muito além do que temos hoje. Vênus ou Marte? Qual é o planeta mais parecido com a Terra? Se você perguntasse para alguém qual é o planeta mais parecido com a Terra, a resposta mais comum seria Marte. Afinal, é para lá que estão voltadas as grandes missões espaciais. E é nele que os cientistas buscam sinais de água e vida. Mas a verdade é que, astronomicamente falando, o planeta mais parecido com a Terra é Vênus. Isso pode parecer estranho, já que Marte tem um clima mais ameno e não é o inferno tóxico que encontramos em Vênus. Porém, se olharmos para características como tamanho, composição, densidade e massa, Vênus e Terra são praticamente gêmeos. Vênus tem 95% do tamanho da Terra e uma composição muito semelhante. Além disso, acredita-se que ambos se formaram ao mesmo tempo e com os mesmos materiais. Então, por que Marte é sempre o planeta mais lembrado quando falamos de exploração espacial e colonização? E mais importante, o que aconteceu com Vênus para que ele se tornasse tão inóspito? Vamos descobrir. O planeta gêmeo da Terra. À primeira vista, pode ser difícil acreditar, mas Vênus e Terra são praticamente gêmeos cósmicos. Eles possuem tamanhos, massas e composições muito semelhantes e se formaram na mesma região do Sistema Solar, com os mesmos ingredientes básicos. Vênus tem cerca de 95% do tamanho da Terra e uma composição química parecida, com um núcleo de ferro, um manto de silicato de magnésio e uma crosta de silicato, exatamente como o nosso planeta. Além disso, sua densidade e gravidade também são bem próximas às da Terra, o que reforça a ideia de que, no início, eles eram planetas muito semelhantes. O mais impressionante é que há indícios de que Vênus já teve oceanos líquidos e que poderia ter sido habitável por bilhões de anos. Isso significa que, em um passado distante, Vênus pode ter sido um mundo azul, repleto de água e com um clima relativamente estável, algo completamente oposto ao inferno que conhecemos hoje. Mas se os dois planetas nasceram praticamente iguais, o que fez com que Vênus tomasse um caminho tão diferente? A resposta envolve uma série de eventos catastróficos que transformaram o planeta gêmeo da Terra no ambiente mais hostil do Sistema Solar.
O que deu errado com Vênus? Se Vênus e Terra nasceram praticamente iguais, o que fez com que um se tornasse um planeta habitável e o outro um verdadeiro inferno? A resposta envolve uma série de eventos catastróficos que aconteceram nos primeiros bilhões de anos do Sistema Solar. Para começar, Vênus não possui placas tectônicas, e isso pode ter sido um dos fatores decisivos para seu destino trágico. Na Terra, as placas tectônicas ajudam a regular o ciclo do carbono, removendo o excesso de dióxido de carbono da atmosfera e mantendo temperaturas estáveis ao longo do tempo. Sem esse mecanismo, o CO2 foi se acumulando na atmosfera de Vênus, tornando-o um verdadeiro caldeirão de efeito estufa descontrolado. Outro fator crucial foi a sua proximidade com o Sol. Mesmo que a diferença entre as órbitas de Vênus e Terra não pareça tão grande, isso fez com que o planeta recebesse cerca de 40% mais luz solar do que a Terra. No início, quando o Sol ainda era jovem e mais brilhante, isso foi suficiente para evaporar qualquer oceano que pudesse ter existido em Vênus. Com a água evaporando, o vapor d'água, um dos gases mais potentes do efeito estufa, ficou preso na atmosfera, intensificando ainda mais o aquecimento. Além disso, Vênus gira no sentido contrário da Terra, e um dia lá dura mais do que um ano. Uma das hipóteses é que ele pode ter sofrido uma colisão massiva com outro corpo celeste, o que pode ter desestabilizado sua rotação e dificultado ainda mais a manutenção de um clima equilibrado. Com a combinação de efeito estufa descontrolado, falta de placas tectônicas e proximidade com o Sol, o destino de Vênus estava selado. Sua atmosfera se tornou extremamente densa e cheia de dióxido de carbono, resultando em temperaturas médias de 475 graus, mais quente que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. A pergunta que fica é: isso poderia acontecer com a Terra no futuro? Se as placas tectônicas são um dos segredos que mantém nosso clima estável, o que aconteceria se um dia elas parassem de funcionar? Será que estamos vendo no presente de Vênus um possível destino para a Terra daqui a bilhões de anos? A falta de placas tectônicas e o efeito estufa descontrolado. Se há um fator que pode ter selado o destino de Vênus, esse fator é a falta de placas tectônicas. Na Terra, esse sistema geológico não apenas modela o relevo e causa terremotos, mas também tem um papel essencial no ciclo do carbono, um dos principais mecanismos que mantém nosso clima estável há bilhões de anos. Aqui na Terra, as placas tectônicas ajudam a reciclar o dióxido de carbono da atmosfera. Parte desse CO2 é absorvida pelos oceanos, onde se combina com minerais para formar rochas carbonáticas. Com o tempo, essas rochas são puxadas para o interior do planeta através da subducção, um processo onde uma placa tectônica desliza sob outra. No interior da Terra, o carbono fica armazenado por milhões de anos, evitando que o efeito estufa saia do controle. Em Vênus, esse processo simplesmente não existe. Sem placas tectônicas, não há como remover o CO2 da atmosfera. Ao longo de bilhões de anos, esse gás se acumulou, criando um efeito estufa extremo e irreversível. Mas a situação fica ainda pior. Além de reter calor de forma descontrolada, a ausência de placas tectônicas significa que a pressão interna do planeta não pode ser aliviada gradualmente. Isso faz com que, periodicamente, mega-erupções vulcânicas liberem ainda mais CO2 e dióxido de enxofre na atmosfera, intensificando o efeito estufa e tornando a superfície ainda mais quente. A diferença entre a Terra e Vênus é impressionante quando olhamos para os números. A atmosfera terrestre tem apenas 0,04% de dióxido de carbono, enquanto a atmosfera de Vênus é composta por 96% desse gás. A consequência? Uma atmosfera densa o suficiente para exercer 90 vezes mais pressão do que a terrestre e uma temperatura capaz de derreter chumbo. Vênus não teve uma segunda chance. Sem placas tectônicas para regular seu clima, ele ficou à mercê do efeito estufa descontrolado. E essa é a grande questão. Se o ciclo das placas tectônicas um dia parar na Terra, poderíamos seguir o mesmo caminho? Será que o que aconteceu em Vênus pode de alguma forma se repetir por aqui no futuro? Vênus já foi habitável? Hoje,
Vênus é o retrato de um planeta inóspito, mas nem sempre foi assim. Evidências recentes sugerem que, há bilhões de anos, Vênus pode ter sido um mundo habitável, com temperaturas amenas e até mesmo oceanos líquidos em sua superfície. Se isso for verdade, significa que o chamado planeta infernal já teve condições de abrigar vida, e que um dia tudo deu terrivelmente errado. A ideia de um passado habitável em Vênus se baseia em diversos estudos sobre a composição da sua atmosfera. Os cientistas analisaram a presença de deutério, um isótopo do hidrogênio encontrado em grandes quantidades no planeta. Esse elemento surge quando moléculas de água são quebradas pela radiação solar e o hidrogênio leve escapa para o espaço, deixando o deutério para trás. A grande concentração desse isótopo indica que Vênus já teve uma quantidade significativa de água, possivelmente suficiente para formar oceanos. Além disso, simulações climáticas mostram que, mesmo recebendo mais luz solar do que a Terra, Vênus poderia ter mantido temperaturas estáveis por bilhões de anos, desde que tivesse uma atmosfera capaz de equilibrar o calor. Algumas dessas simulações sugerem que Vênus pode ter sido habitável até 700 milhões de anos atrás, quando um evento catastrófico desencadeou o efeito estufa descontrolado que vemos hoje. Mas o que teria feito Vênus perder toda a sua água? A principal teoria envolve o próprio Sol. No passado, nossa estrela era mais jovem e mais ativa, emitindo radiação ultravioleta intensa. Sem um campo magnético forte como o da Terra para protegê-lo, Vênus foi perdendo lentamente sua água para o espaço. À medida que isso acontecia, o efeito estufa foi se intensificando, prendendo cada vez mais calor e evaporando qualquer vestígio de água líquida restante. Se um dia houve condições favoráveis para a vida em Vênus, o destino do planeta mostra que a habitabilidade pode ser apenas temporária. E essa conclusão levanta uma questão intrigante. Planetas como a Terra podem ser habitáveis apenas por um período limitado de tempo antes de se tornarem inóspitos. Se Vênus já foi um mundo azul como o nosso, ele pode ser um alerta do que pode acontecer com a Terra no futuro. E se esse for o futuro da Terra? A história de Vênus é assustadora porque nos faz questionar: será que a Terra pode seguir pelo mesmo caminho? O que aconteceu com Vênus não foi um evento repentino, mas sim uma sucessão de mudanças ao longo de bilhões de anos. Isso levanta uma preocupação real. A Terra pode estar vivendo um período temporário de habitabilidade e no futuro também pode se tornar um planeta inóspito e sufocante como seu vizinho. Se analisarmos os fatores que transformaram Vênus em um inferno, vemos alguns paralelos com o que acontece na Terra hoje. O principal culpado pelo colapso venusiano foi o efeito estufa descontrolado, causado pelo acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera. Na Terra, as emissões de gases do efeito estufa estão aumentando a uma velocidade alarmante por causa das atividades humanas. Embora estejamos longe de alcançar as temperaturas extremas de Vênus, um aumento constante e descontrolado da temperatura global poderia levar a mudanças drásticas e irreversíveis no clima terrestre. Outro fator preocupante é a evolução do Sol. Assim como todas as estrelas, o Sol está envelhecendo e ao longo dos próximos bilhões de anos, ele se tornará cada vez mais quente e brilhante. Isso significa que, com o tempo, a zona habitável do sistema solar se moverá para longe, deixando a Terra em uma situação parecida com a que Vênus enfrenta hoje. Calor intenso, oceanos evaporando e um efeito estufa extremo tornando o planeta inabitável. Claro, estamos falando de um processo que levaria centenas de milhões ou até bilhões de anos. No entanto, isso não significa que não devemos nos preocupar. Pequenos aumentos na temperatura global já estão causando impactos significativos na Terra, como o derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos. Se não controlarmos as mudanças climáticas, podemos acelerar um processo que deveria acontecer apenas em um futuro distante. A grande lição que Vênus nos deixa é que a habitabilidade de um planeta não é garantida para sempre. Se não entendermos os sinais de alerta,
e não tomarmos medidas para preservar nosso planeta, podemos estar testemunhando o início de um ciclo que, no longo prazo, pode transformar a Terra em um ambiente hostil e inabitável. O que aconteceu com Vênus pode não ser apenas uma curiosidade astronômica, mas sim um vislumbre do que pode acontecer conosco, se não cuidarmos do nosso planeta enquanto ainda há tempo. O mistério ainda não resolvido. Mesmo com todas as descobertas sobre Vênus, ainda existem grandes mistérios não resolvidos. Um dos mais intrigantes é o passado geológico do planeta. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que Vênus nunca teve placas tectônicas, o que explicaria seu efeito estufa descontrolado. Mas estudos recentes sugerem que ele pode ter tido placas tectônicas no passado, e isso muda completamente nossa visão sobre sua evolução. Se Vênus realmente teve placas tectônicas, isso significa que ele pode ter sido ainda mais parecido com a Terra do que imaginávamos. O que teria feito essas placas pararem de se mover? O que causou a transformação extrema do planeta? Essa é uma pergunta em aberto, e encontrar a resposta pode nos ajudar a entender melhor tanto a história de Vênus quanto o futuro da Terra. Outro grande mistério é a presença de certos gases na atmosfera de Vênus, como o dióxido de enxofre e até mesmo possíveis traços de fosfina, um gás que, na Terra, está associado à presença de vida. Essas detecções ainda são controversas, mas levantam a possibilidade de que formas de vida extremófilas possam existir na alta atmosfera venusiana, onde as temperaturas e pressões são menos hostis. Se isso for confirmado, Vênus pode ser um dos melhores candidatos para encontrar vida fora da Terra, mesmo em um ambiente tão inóspito. E por fim, ainda há muitas perguntas sobre o que exatamente desencadeou o colapso climático do planeta. Teria sido apenas o calor do Sol? Um evento catastrófico, como uma colisão gigantesca? Ou uma combinação de fatores ao longo de bilhões de anos? Vênus pode ser a chave para entender os limites da habitabilidade planetária e até mesmo para prever o futuro de outros planetas, incluindo a própria Terra. Apesar de todos os avanços, ainda há muito a descobrir sobre o planeta gêmeo da Terra. Novas missões, como as planejadas pela NASA e pela ESA, podem trazer respostas em breve. Mas, por enquanto, Vênus continua sendo um dos maiores enigmas do Sistema Solar, e um alerta para o que pode acontecer com o nosso próprio planeta no futuro. Conclusão: Vênus é um verdadeiro paradoxo do Sistema Solar. Ele começou sua jornada como um planeta extremamente parecido com a Terra, mas acabou se tornando um inferno tóxico e inóspito. O que aconteceu com ele serve como um alerta para nós. Pequenas diferenças nas condições planetárias podem significar a vida ou a destruição total de um mundo. Seus oceanos podem ter existido por bilhões de anos, talvez até abrigando vida em algum momento do passado. Mas, ao longo do tempo, uma sequência de eventos fez com que o planeta se tornasse o local mais quente do Sistema Solar, com uma atmosfera sufocante e temperaturas capazes de derreter chumbo. Sua história ainda esconde mistérios, como a possível existência de placas tectônicas no passado e a presença de gases que podem indicar processos biológicos na atmosfera. Além de ser um fascinante estudo sobre como os planetas evoluem, Vênus também pode ser um espelho do futuro da Terra. Se não entendermos os processos que levaram à sua transformação, poderemos acabar repetindo a mesma história por aqui. Afinal, o efeito estufa que transformou Vênus em um forno descontrolado é o mesmo fenômeno que está em ação no nosso planeta, embora em uma escala muito menor. Novas missões estão a caminho para tentar desvendar esses enigmas. Quem sabe o que ainda vamos descobrir sobre esse planeta tão próximo e, ao mesmo tempo, tão desconhecido? Vênus pode parecer um mundo morto, mas sua história ainda tem muito a nos ensinar, tanto sobre o passado quanto sobre o nosso próprio futuro. E aí, será que algum dia encontraremos respostas definitivas? Ou Vênus continuará sendo um dos maiores mistérios do Sistema Solar? Deixe seu comentário e não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais curiosidades sobre o universo.